Sou estudante aqui do nono período de Engenharia de Minas, aqui da Faculdade FINOM, em Paracatu. Hoje o meu grupo aqui a gente vai falar sobre planos econômicos na disciplina de Economia Mineral, com o professor Glauber César. A gente hoje tem aqui iniciar o trabalho aqui, fazendo uma definição sobre planos econômicos e explicar um pouco sobre a história do Brasil, sobre os planos acarretados aí, com o fim de fazer uma balança comercial, empatar se não conseguir fazer um superávit, e explicar o porquê desses planos, quais são a finalidade de ter um plano econômico vigente, um plano econômico forte no país, onde você tem que gerar lucro, trazer investimento, dar uma condição boa para a sociedade, e o plano vem a fim de, os planos econômicos são elaborados a fim de dar condição, de estar dando uma força para a moeda, dar uma estrutura para o país. Boa noite, meu nome é Sal, sou integrante aqui da sala da Engenharia de Minas Nova. Vamos esboçar um pouco sobre o plano real, falar um pouco da economia da política, né? Economia política do Brasil, e falar um pouco sobre as inflações que houve no decorrer desses planos, né? E como foi a solução, né, para a busca maior que a gente vê nesse decorrer desses 6 planos que o Brasil teve, para a solução até chegar ao plano real, né? Até o momento um hoje crescente no Brasil. Meu nome é Leonardo, faço parte aí da turma de Engenharia de Minas Nova, e falar um pouco para vocês do Plano Cruzado 1, que foi o primeiro plano aí nacional de grande porte no Brasil, onde o presidente era José Sarney e o ministro da Fazenda era o Dilson Funaro, onde tinha uma nova moeda que foi o cruzado, que é equivalente a 1000 vezes a antiga moeda que era, onde teve aí umas medidas para tal plano, que foi congelamento dos preços de produtos e salários por um ano. Esse plano não foi muito bem sucedido, não conseguiu controlar a inflação, porque teve falta de mercadorias e falta de abastecimento, onde veio aquelas regras ridículas de confiscar boi no pasto e outras coisas. No Brasil, em 1995, a inflação era 224,65%. Em 1886, onde aconteceu o Plano Cruzado, fechou o ano em 80% de inflação. Você pode perceber que teve aí uma grande descaída, onde começou a suceder o plano, só que no ano seguinte fechou novamente a inflação por 218%. Bom, boa noite, meu nome é Ítalo, sou estudante de Engenharia de Minas, nono período, da Faculdade FINOM, Paracatu. Bom, hoje eu vou discorrer um pouco sobre o Plano Bresser. Bom, com o fracasso do Plano Cruzado, no dia 15 de abril de 87, ainda no governo José Sarney, o então senhor Luiz Carlos Bresser assumiu o cargo de ministro da Fazenda. Logo depois, no dia 12 de junho do mesmo ano, Bresser apresentou um novo plano econômico, que seria responsável pelo segundo congelamento dos preços. Seu nome seria Plano Bresser. Seu objetivo era deter o crescimento inflacionário e deter também o déficit público, ou seja, o governo gastava mais do que podia. Logo nos primeiros meses do Plano Bresser, a inflação caiu de 27,7% em maio para 4,5% em agosto. Bem, com o novo plano, novas medidas, né? Algumas medidas foram congelamento de salários por 12 meses, por 3 meses, aliás, 90 dias, onde o trabalhador estava perdendo poder executivo, poder aquisitivo na verdade. Então o governo foi obrigado a ter uma flexibilidade maior e reajustou os salários. Teve também um congelamento de preços de mercadorias, aumento de impostos, corte de subsídios, ou seja, o governo não estava mais dando subsídios a pessoas que queriam plantar, por exemplo, trigo ou financiar casas, etc. Bom, então resultados também. Todo plano tem um resultado, seja negativo ou positivo. Alguns foram: os salários pararam de cair, as vendas do varejo, e após setembro, as vendas industriais se elevaram de forma efetiva, a onda de falências diminuiu, ou seja, caiu bastante, a conta corrente externa equilibrou-se e a inflação foi reduzida. Assim, começou a elevar
pouco mais a taxa. Bem, a inflação brasileira, sempre o Brasil esteve em um déficit entre a inflação e a deflação. Bem, a inflação é o aumento de preço de serviço, produtor e consumo, né? E a deflação é totalmente ao inverso da inflação, certo? Então o Brasil teve nessa linha de tempo aí, desde 1958 a 1964, onde teve o excesso de desequilíbrio das despesas internas do governo, né? O governo teve um excesso de desequilíbrio, né, nas suas despesas, né? E sofreu com uma crise interna política, onde quando isso foi no governo JK, após essa crise política interna do governo JK, né? Teve, né, o que? Foi o golpe, né? Foi o golpe militar, onde nós passamos por várias disputas de poderes, né? Com isso nós temos que a nossa imagem internacional ficou meio manchada e a inflação nossa ficou bem alta. Foi o pior durante a segunda metade do século XX, foi o pior ano do Brasil. O Brasil ficou com o maior índice de inflação no mundo, né? Depois aí começou em 86. O mercado cruzado foi cruzado 1 e cruzado 2. O cruzado 1 começou em 2 de fevereiro, né, como o Léo exposto pelo nosso colega Léo, e finalizou, né, com o cruzado 2 em 2 de novembro, né. Esse plano cruzado 2 durou 5 meses, né, onde, segundo José Sarney, foi o maior erro, né, que cometemos no governo. Por quê? Porque ele pagou muito caro na avaliação das economias, né, e do aumento de impostos, né, daquela época. Meu nome é Kelly, sou estudante do 9º período de Engenharia de Minas aqui na Faculdade de Finanças. Hoje eu vou falar sobre o Plano Verão. Esse Plano Verão, ele ocorreu no governo Sarney, né? E, como eu posso dizer, o Plano Verão ele foi anunciado em 15 de janeiro de 1989. E ele foi o terceiro choque na economia e a segunda reforma do governo Sarney. Tá? No governo Sarney ocorreu um grande aumento que é da inflação no Brasil. Essa inflação teve uma dívida, no que o governo Sarney ele teve uma dívida externa com mais de 100 bilhões, tá? No governo Sarney também ele conseguiu, como que eu posso dizer, ele conseguiu liberar, né, o retorno das eleições para prefeito, o direito a voto de analfabetos e o reconhecimento da liberdade e autonomia dos sindicatos, tá bom? As principais medidas desse plano foi o aumento dos juros, para quê? Para poder suprir, né, esses gastos, a redução dos gastos públicos. O que é a redução dos gastos públicos? Ele, como que eu posso dizer, ele extinguiu os cargos que havia dentro, teve mais demissões, redução de gastos, né? O congelamento dos preços por prazo indeterminado, o aumento dos preços administrados pelo governo, aquilo que o governo colocava valor, ele manteve, né, e aumentou os valores. A reforma monetária e a introdução da nova moeda. O que foi essa nova moeda? Foi o Cruzeiro Novo. Esse Cruzeiro Novo, esse cruzado novo, ele foi dotado por $1, tá? Não houve ajuste fiscal nesse governo, devido ao calendário eleitoral do governo, foi um plano de curta duração. Os resultados. O resultado realizou uma reforma monetária, desindexou a economia, paralisou as mini desvalorizações cambiais, tá? E não previu uma fórmula de indexação de salários. Bom, meu nome é Cristiano, sou estudante do 9º período de Engenharia de Minas. Vou falar um pouco sobre o plano Collor 1 e Collor 2. O plano Collor 1, ele iniciou, né, após 30 anos sem eleições diretas, né, onde teve eleição direta, fazendo ganhando, né, o seu oponente no segundo turno 42% dos votos. A proposta do seu mandato seria a modernização e também a ideia de renovação, né? Quando ele anunciou o seu pacote, né, de estabilização que ele queria da inflação no Brasil.
Também nesse período houve também a volta da moeda, né, que é o cruzeiro, e também logo após ele teve, né, como medida para a economia brasileira, o congelamento de preços de mercadorias e também salários. Após fazer todo esse plano de congelamento, ele veio também com um bloqueio, né, que foi um confisco das contas correntes e também poupanças, tanto dos trabalhadores e também dos empresários. Teve também a demissão de funcionários e também a redução dos órgãos públicos, né? Desemprego veio se acarretando também após não ter agregado bem os seus planos, veio também a insatisfação popular, né? E também recessão das partes interessadas na época. Também houve as privatizações estatais e também redução das taxas alfândegas, né? Isso aí finalizando, né, as grandes partes do plano do governo Polo 1. Após 6 meses, finalizar o plano do governo Polo 1, veio-se a criação do governo Plano Polo 2, onde teve também os mesmos intuitos de redução em cortes orçamentários, né, e também corte de inflações que queria abaixar do governo. Após não suceder bem, ter êxito em seu plano, apresentar seu pacote de modernização, a insatisfação popular fez com que a ministra da Economia, Zélia Cardoso, pedisse a sua demissão. Com a saída da Zélia Cardoso, né, por insatisfação popular, veio-se um novo ministro, o Marcílio Marx, que era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Após a vinda também o novo ministro com o plano, não sucedeu-se bem, né? Teve a inflação desenfreada e aí novamente insatisfação popular. E com isso, a insatisfação popular veio-se também o CPI, né, que onde começou, né, a investigar alguns ministros e por denúncia também de algumas pessoas foi a corrupção também de amigos e até mesmo da primeira-dama do presidente Collor. Por estar impactado com tanto problema no seu governo, o Collor foi-se a população pedindo que saísse às ruas vestido de verde e amarelo, mas como a insatisfação era tão grande, as pessoas vestiram-se de preto, foram à rua e pediram seu impeachment, onde seu impeachment foi votado naquele mesmo ano, né, pela Câmara dos Deputados, onde teve uma votação unânime, com 441 votos a favor do impeachment e apenas 38 contra. Agora, dando sequência no trabalho, nós vamos falar sobre o governo do Itamar Franco, que vai ser o nosso colega Fábio, que vai fazer uma discussão sobre isso. Logo após aí o impeachment de Collor, foi um momento muito crítico para a população brasileira, onde o governo não era aceitado de maneira alguma, suas medidas provisórias, ninguém perdeu o poder, perdeu a credibilidade devido às atitudes tomadas no governo anterior que levaram até o impeachment. E aí, como o Collor era o seu sucessivo, o Itamar Franco era o sucessivo de Collor, aí ele entrou. Aí eu vou explicar um pouco quem foi o Itamar Franco, que Itamar Augusto, né, que foi brasileiro, nascido em 28 de junho de 1930, nasceu em São Paulo, era um político brasileiro, foi o 33º presidente da República, tendo governado aí de 92, quando assumiu posse, até o final do mandato em 95, e aí após seu antecessor, né, e um aspecto muito grande de Itamar Franco foi a sua relação com a sociedade. Itamar Franco ele teve um poder muito grande e uma ideia muito inovadora de trazer a sociedade junto com a política, mostrar, ser verdadeiro, ser honesto, mostrando e compartilhando suas medidas, suas ideias. E ele contou muito com o apoio de Fernando Henrique Cardoso, que era o seu ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda era o responsável por todas as contas fiscais, pelo dinheiro do país, bem dizendo, né? E ele tinha uma ideia muito boa, que era reunir um grupo técnico
em economia, uma equipe muito grande, reuniu um grupo muito forte nas universidades brasileiras, economistas, matemáticos, para estar tentando resolver essa balança e estar gerando um novo plano econômico, que no caso aí é o nosso próximo plano que a gente vai estudar, que é o Plano Real. E aí, junto com isso, com uma matemática forte e com o poder, junto com a sociedade, aí eles começaram a traçar uma estratégia para estar trazendo para o governo. E aí agora a gente vai iniciar aí falando do Plano Real com o nosso colega Diego. No período, no final e no começo do novo governo, a situação estava bastante frustrante, né? Toda a sociedade, através do impeachment, né? E aquele clima de frustração, escândalos, né? E a desigualdade socioeconômica nítida, né? A gente começou a ter um desenvolvimento através do ministro Fernando Henrique Cardoso, do governo de Itamar, né? Ao pontapé inicial do Plano Real, com 3 etapas que teve uma grande importância. Uma delas foi o estabelecimento do equilíbrio nas contas do governo, né, com o objetivo principal de quê? De eliminar as principais causas da inflação, que era o déficit fiscal. E a próxima etapa foi a criação da unidade real de valor, que é a URV. E depois disso foi a conversão desse padrão, tá, do valor da nova moeda do real. Mas o plano ele tinha como objetivo, né, principal controlar a hiperinflação. Através desse momento, para controlar, né, os problemas que estavam impedindo esse crescimento, né, o desenvolvimento do Brasil, né, teve o principal foco o controle desses problemas. Por que aconteceu o Plano Real? O Plano Real ele aconteceu pela necessidade que tinha de algo inovador, algo que trouxesse um diferencial que os outros planos não trouxeram. Os outros planos foram muito falhos e os outros planos não buscavam a raiz do problema. Eles só resolviam um problema ali, o que estava acontecendo, mas a raiz do problema, a causa, que no caso era o ajuste fiscal, esse déficit que a gente todo ano ficava, resolvia um problema de importação, serviços não resolvia. Resolvia um outro problema e não resolvia nada. E isso aí foi acarretando uma bola de neve, onde o país a cada ano foi sendo um pouco desvalorizado pelos outros planos, e aí gerou essa necessidade do porquê acontecer. Então aconteceu devido a isso. O país estava em um momento muito difícil e um momento de muito descrédito, tanto da população como mundialmente, e aí a necessidade de reformular um novo plano, onde teve uma ideia inovadora, que um corpo técnico, um corpo realmente conhecia de economia, conhecia de valores, conheciam do que era o mercado econômico mundial, não somente o mercado consumidor no país, o mercado consumidor estrangeiro, conheciam de serviços, de bens onde o país poderia se sobressair, né? E isso aí teve uma estratégia na qual eu vou estar passando a palavra para a Kelly, né? Tá dando continuidade. Utilizaram de uma estratégia. Qual foi essa estratégia? Foi a redução dos ajustes dos preços. Por quê? Para posterior desindexação a partir da observação de que quanto mais fácil combater uma hiperinflação, o que significa isso? Uma inflação pequena. Quanto ela é mais fácil de ser combatida do que uma inflação alta. Então é melhor você começar a mexer naquele governo quando ele está começando do que depois que ele já está engalhado. Vou passar agora a palavra para o Leonardo. Então, pessoal, vou falar um pouco para vocês aí sobre o URV, que nada mais é a Unidade Real de Valor, que é um índice, né, que é calculado diariamente para poder acompanhar a inflação, para o brasileiro não perder o poder de compra. Os seus cálculos, que são os cálculos feitos do URV, são em cruzeiro, e 1º de março ainda era o cruzeiro. O URV foi democrático e transparente. O que é isso? Teve aceitação do público, né, primeiramente. Um URV em 1º de março valia 647 cruzeiros.
Logo depois, em 1º de julho, ele começou a valer $1 ou R$ 2.750. No ano passado, a inflação foi de 500% ao ano anterior. Depois que o RV foi concretizado e estabilizado, a inflação fechou em 244% no ano de 1994. 244%. Agora eu vou passar a palavra aí para o Saulo. Bem, pessoal, como bem abordado pelo Léo, né, segundo ele abordou sobre o plano cruzado, primeiro plano cruzado, depois eu falei anteriormente sobre o plano cruzado 2, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o crime político atual da nossa civilização. Na história política do Brasil sempre ocorreu crimes políticos relacionados com a economia e com nossos consumidores e cidadãos. Abordado pelo nosso colega Cristina, ele falou lá sobre o crime que teve lá no Fernando Collor de Mello, né? Que ele sofreu até um impeachment, foi o primeiro impeachment sofrido no Brasil, né? E atualmente, eu vou falar um pouco sobre o segundo impeachment que teve no Brasil, que foi da ex-presidenta Dilma Rousseff. Causa ela foi acusada de cometer um crime fiscal, né, da administração pública, onde ela, sobre a sua autoria, sobre a sua autoridade, ela não soube o que? Fiscalizar os políticos em sua jornada da carreira política, onde sofreu muitos crimes políticos, né, relacionados com grandes empresários, né, e isso afetou o que? A economia brasileira, né, que a inflação teve um descontrole dos gastos internos políticos, né, do governo, onde a inflação ficou maior do que a deflação. Isso acarretou em crimes fiscais, né, onde nós brasileiros, né, fomos lesados, né, porque por associação, né, como fosse um motim, né, prescrito na Constituição Federal, agravada para banco. Isso fez com que uma corda, uma certa classe política, um grupo político desviasse dinheiros públicos, né, com coligação com os empresários, né. E isso fez com que, no momento, o Brasil tivesse foi ilusório, um crescimento econômico, né? E mais na frente nós tivemos o impacto disso tudo, dessa organização, onde o Brasil ele pagou, né, pelos seus preços mais altos, seus bens e serviços mais altos, decorrido do descontrole dessas ações, né, entre processos políticos, né, com certos empresários, né? Agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Cristina, colega. Bom, dando continuidade ao que o Saulo falou, né, eu vou falar também sobre impactos na economia mundial. O que o Plano Real teve de impacto na economia mundial? Quando o Plano Real foi criado, ele teve uma estratégia, né, e preparado durante um ano, né, para vir depois ser estabelecido o seu plano. Com isso, trazendo uma moeda forte, né, onde o governo brasileiro, com estratégias, fez com que a venda de várias quantias do seu cofre, o valor em dólar, né, para conseguir baixar, né, o valor daquele preço do dólar e que o valor do real ficasse acima do dólar ou até mesmo pareado. Com isso, o Brasil se tornou um país forte, com boa credibilidade, onde o comércio exterior viu o Brasil com novos horizontes, que saindo da inflação de 900% sendo reduzida a 6, 7% ao ano, aqueles investidores de outros países começaram a investir no Brasil e também abrir a porta para o comércio exterior, onde o Brasil começava a exportar mais e também importar de outros países, né? Com isso, o continente europeu teve alguns investidores, começou a investir no Brasil, né, através dessa moeda forte, e também abriu-se também o comércio com o Oriente Médio, onde o Brasil começou a se exportar carne e alguns cereais também para aquele local, Oriente Médio.
Também o Japão começou a ser um novo investidor no Brasil através do Plano Real, por ser uma moeda forte, e também os Estados Unidos ser um grande concorrente. Então, por isso, o Brasil começou a ter uma relação internacional melhor com os países, e sua economia e seu crescimento melhorou bastante através do Plano Real. E também com isso, os investidores, fazendo com que o Brasil criasse mais empresas, uma maior produção, ver a satisfação dos brasileiros, novos campos de trabalho, melhor economia e também mais criação de campos de trabalho. Com isso, teve também, nesse impacto, as vendas das estatais para esses investidores internacionais, onde o Brasil também começou a ter um impacto maior financeiramente na sua taxa cambial e também uma credibilidade maior como moeda forte. Falando sobre os planos, o lado positivo e negativo, os positivos, né? Foi o aumento da credibilidade do Brasil ao governo exterior, né? Ao comércio exterior, criação de novos campos de trabalho. Também tivemos, né, a economia forte, a moeda forte também é um lado positivo, e o lado negativo que alguns investidores de algumas empresas que eram dotadas de países onde o dólar era uma moeda forte, no Brasil eles passaram a investir um pouco menos, onde teve algum fechamento de algumas empresas nessa época. Então foi um dos lados negativos, né? Mas o Plano Real, falando ao modo grosso, foi um lado mais positivo do que negativo. Bom, tendo em vista tudo isso que foi discutido, né, a gente tem como conclusão que o Plano Real foi o plano que deu mais certo, por isso ele é vigente até hoje na atualidade, mesmo com alguns problemas que a gente teve em política, sobre economia, o Plano Real mostrou sim ter uma força, mostrou ter uma estratégia muito bem vista, de uma maneira muito forte, conseguiu chegar a empatar em certos momentos o valor da sua URV, que ao longo se transformou no seu real com o dólar, deu poder para o consumidor, deu força para a nossa moeda, que é o real. Então a gente conclui que o Plano Real foi uma excelente estratégia, foi um ótimo plano, e o melhor plano, né, de todos, por isso ele está vigente. E sendo assim, a gente encerra aqui o trabalho, a gente deixa aí um assunto assim que poderia ter sido mais fundo, um assunto sobre, poderiam ter trazido mais coisas, deixa a população um pouco curiosa, e a gente orienta, todo mundo está estudando política, estudando economia, que é uma área muito interessante, você começa a compreender tudo sobre a necessidade das compras, a necessidade, o valor de tudo, superávit, começa a entender sobre a importância da balança, a importância do trabalho, a importância de tudo. E se você gostou, você compartilhe, deixa o seu like, mostre para um amigo e estude economia. Venha para a Finon.